welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de modal verbs, verbos modais, continuando no mesmo assunto que nós temos trabalhado nas nossas últimas aulas, só que o nosso foco hoje são nesses dois verbos aqui, must e have to. Esses dois verbos, eles representam ideias muito parecidas. Must é o verbo dever. E o have to, quer dizer, o verbo ter mais a preposição to, ele forma aquela locução que nós usamos muito em português. Ter que. Eu tenho que estudar, ele tem que pagar as contas. Então, é dando essa ideia de dever também, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho desses dois verbos. Primeiro, para nós iniciarmos, vou fazer um overview com vocês, que é dar essa visão geral do assunto, do que são esses verbos modais, de que forma que eles são utilizados. Vamos falar dos dois verbos especificamente, do must e do have to. Vou mostrar para vocês a diferença entre os dois, porque o que acontece? Como eles dão ideias muito parecidas, na língua portuguesa, quando a gente está adquirindo esse conhecimento da língua estrangeira, a gente acaba usando eles dois ao mesmo tempo, né, sem fazer muita distinção de sentido. Mas dentro da língua inglesa, existe uma pequena diferença entre um e outro, e isso eu vou mostrar para vocês quando nós chegarmos nesse momento. E para finalizar, exercícios de gramática para que a gente possa aplicar esse conteúdo que nós vamos estudar hoje, ok? Então, vamos lá. Para nós começarmos com uma overview. O que é overview? É uma visão geral do assunto, sobre o que esse assunto, verbos modais, se refere, tá? Então, é uma definition. Vamos lá. Modal verbs are words. Então, os verbos modais são palavras which help. Elas ajudam. Por isso que, muitas vezes, os verbos modais são também chamados de verbos auxiliares. Helping verbs, verbos ajudantes. Porque eles têm como objetivo justamente auxiliar o verbo principal na construção de sentido. Então, você tem o verbo principal, que é aquela palavra que indica a ação. O que aquele sujeito realiza dentro daquela sentença. O verbo modal, ele vai complementar a ideia que essa ação é desempenhada, a ideia da ação que o sujeito realiza. They add information. Eles adicionam informação to the action, para a ação. A relação que eu estava mencionando para vocês de verbo principal da frase e um verbo modal. Functioning as auxiliary or helping verb. Então, os verbos modais desempenham a função de verbos auxiliares ou de verbos ajudantes quando nós pensamos nessa função gramatical deles. Bom, the modal verbs can express several ideas. Esses verbos modais podem expressar diferentes ou várias ideias variadas. Por exemplo, possibilidade, habilidade, permissão, obrigação, sugestão ou recomendação, por exemplo, futuro, condição e etc. Nas nossas aulas anteriores, nós tratamos dos verbos que expressam essas primeiras ideias: possibilidade, habilidade, permissão. O verbo can, o verbo may, o passado dos dois, que é could e might. Sempre lembrando que o verbo poder, dentro de um contexto, ele pode representar a possibilidade de fazer alguma coisa, a habilidade ou a capacidade de fazer alguma coisa, ou a permissão e a autorização. Olhe os exemplos de frases com verbos modais, tá? Então, por exemplo, I run in the morning. É uma ação, eu corro pela manhã. Aqui eu tenho uma frase sem verbo modal. Sujeito, verbo, complemento. É uma ação simples, tá bom? Então, frase, um verbo de ação, que é o verbo correr, representando a ação que esse sujeito realiza. Okay? Quando eu coloco um verbo modal, olha a diferença de sentido. I can run in the morning. Eu posso correr de manhã. Então, o verbo poder, ele indica uma possibilidade. O foco não é que você vai correr, que você vai desempenhar aquela ação. O foco é demonstrar que existe a possibilidade desse sujeito realizar essa ação. Olha outro verbo. I must run in the morning.
eu devo correr pela manhã. Nesse caso, já não é mais possibilidade, é obrigação. Eu devo correr, eu tenho que correr, porque você assumiu um compromisso, por exemplo, tá? Então, é diferente, o verbo modal, ele modifica o sentido transmitido pela sentença, tá? A ação é a mesma. Todas as frases, a ação está representada pelo verbo correr. A diferença de sentido é dada justamente pelo verbo modal. O último exemplo, I should run in the morning. Eu deveria correr de manhã. Aqui já é um conselho, uma sugestão, tá? Ó, eu acho que é melhor correr de manhã ao invés de correr à tarde. Então, nesse caso, é um conselho, uma sugestão ou uma recomendação. Então, perceba que é justamente o verbo modal que vai adicionar informação para as nossas sentenças. Ele vai sempre complementar a ideia oferecida pelos verbos principais. Bom, falando especificamente dos verbos da nossa aula de hoje. Primeiro, o verbo must. Tá? Must, com U, tá? Most, com O, é uma palavra que expressa mais de intensidade, tá? Quando você está fazendo, por exemplo, superlativo, quando você quer falar de maioria. Must, com U, é o verbo modal usado para expressar várias ideias. Que tipo de ideia esse verbo must oferece? Obrigação, que é a principal, a utilização dele. Dedução, que é quando você supõe alguma coisa, você faz uma inferência a respeito de algo. Enfatizar a necessidade de alguma coisa, então é quando você pensa no verbo em português, precisar. Eu preciso fazer alguma coisa, tá? Eu tenho que fazer alguma coisa. São sentidos parecidos. E na forma negativa, o must serve para representar proibição, tá? Que é quando você quer falar que não deve, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês exemplos de cada um desses contextos, de cada um desses usos. Obligation, que é a ideia de obrigação. No caso da obrigação, o sentido ou a tradução do verbo must vai ser dever, tá? Dever de obrigação. É interessante isso porque na língua portuguesa você pode usar o dever como obrigação ou você pode dizer deveria, fazendo uma conjugação no pretérito, no futuro do pretérito, e aí você acaba representando um tom de recomendação e não de obrigação. Em inglês, tem dois verbos diferentes para isso. Tá? Must, para obrigação. You must stop here. Você deve parar aqui. Existe uma obrigação de fazer a parada nesse momento. Por exemplo, uma lei de trânsito. Tá? Outro exemplo. He must study for the geography test. Ele deve estudar para o teste de geografia. Um compromisso, uma obrigação pessoal que esse indivíduo estabeleceu para ter e adquirir uma boa nota nesse teste. We must finish this exercise today. Nós devemos terminar este exercício hoje. Então, de novo, é uma obrigação. Perceba que em todos esses três exemplos, transmite a ideia do compromisso, de uma responsabilidade de cumprir um dever. Tá? Nos outros casos, a dedução. A dedução é quando você não tem a informação precisamente e aí você faz uma dedução, você adivinha, você cria uma hipótese, né? Faz uma suposição a respeito de alguma coisa. Tá? Alguém chega para você, conta uma história bem absurda. Aí você diz, isso deve ser mentira. Então, esse deve que a gente utiliza nesse contexto não é o deve de obrigação, é o deve de dedução. Ah, você deve estar mentindo, isso deve ser uma piada. Tá? É uma dedução ou uma inferência a respeito de algo. Jane is not in class. A Jane não está na aula. She must be sick. Ela deve estar doente. Então, é uma dedução, tem nada a ver com obrigação aqui, percebe? Então, é o contexto que vai demonstrar para você qual o sentido que esse verbo modal representa na sentença. Outra frase, this can't be true. Isso não pode ser verdade. Olha o can't aqui, ó, o verbo modal da semana passada. Não pode, dando ideia de impossibilidade. Isto não pode ser verdade. You must be joking. Você deve estar brincando. Dedução de novo. E o último,
This must not be easy. Isso não deve ser fácil. Tá? De novo, é uma suposição. Você vê um exercício, você olha alguma coisa, uma situação que você está enfrentando, e aí você pensa, não deve ser fácil, ou não deve ser difícil. É uma suposição ou uma dedução a respeito de um processo. Bom, o outro uso, emphasize necessity. É você dar ênfase ou dar mais destaque a uma questão de necessidade. A pessoa precisa. E aí, atenção, porque nesses casos, esse verbo must, que nós normalmente traduzimos como dever, dentro do contexto, ele pode receber uma tradução diferente. Então, você pode traduzir ele como, por exemplo, precisar. Tá? Então, sempre o contexto, aquilo que eu falo para vocês em várias aulas. A tradução literal, ela nem sempre é aplicada na língua inglesa, aquela tradução ao pé da letra, porque nós temos diferenças culturais entre a língua portuguesa e a língua inglesa, então tem coisas que são faladas em inglês que quando você traduz literalmente não fazem sentido em português. Então a gente faz uma adequação, um ajuste na hora de você contextualizar aquela comunicação. Exemplo indicando essa necessidade, tá? Plants must have light and water to grow. As plantas precisam de luz e água para crescer. Então, é uma necessidade que essas plantas possuem de obter acesso a esses dois elementos, a luz e a água. Então, o foco é você enfatizar essa necessidade desse sujeito. You must give up smoking. It's not good for you. Você precisa parar de fumar. É uma necessidade. Por que é uma necessidade? Porque não é bom para você. Então, o contexto vai apresentando isso. Nesse caso, eu também poderia dizer, você deve parar de fumar. Só que no caso do dever, é como se fosse uma obrigação, e você não obriga a pessoa a fazer uma atitude ou tomar uma decisão de algo, tá bom? Então, por isso que o foco é justamente nessa ideia de enfatizar a necessidade de alguma coisa. E o último uso do must se reduz à forma negativa, tá? E sempre que nós usamos o verbo dever na forma negativa, nós estamos indicando prohibition, que é a proibição, bom? Então, por exemplo, you must not use your smartphones while driving. Nós não devemos usar celulares enquanto dirigimos. De novo, é uma proibição o uso do celular com o ato de dirigir. Tem lei que regulamenta isso, por exemplo. Então, você tem uma obrigação, como o sentido está negativo, isso se torna uma proibição. Outro exemplo, you must not tell this to John. Você não deve contar isso para o John. É uma proibição para que você não revele essa informação para outra pessoa. E a questão das contrações, que vocês já sabem são muito comuns na língua inglesa, elas também podem ser feitas com os verbos modais. Então, eu posso juntar o must mais o não em inglês, lembrando que o não em inglês sempre vem depois do verbo auxiliar, e aí eu crio mustn't, que é uma palavra só. Tá? Mustn't representando não deve ou o não dever. Bom, o nosso outro verbo modal é o have to. Have to, have é o verbo ter, tá? Em inglês, e to é uma preposição. Quando nós usamos os dois juntos, nós criamos aquela expressão ter que ou ter de, justamente para indicar uma obrigação externa, uma necessidade ou mesmo uma obrigação no passado, tá? O must, que nós vimos anteriormente, ele não deve ser usado no passado. Ele só pode aparecer no presente e possivelmente no futuro. No passado, nós temos que usar o have. E aí, outra diferença do must. O verbo have, ele dentro da língua inglesa, ele desempenha duas funções. Ele tanto age como verbo principal, como ele age como verbo auxiliar. Portanto, ele tem algumas regras diferentes. Ele varia, por exemplo, algo que não acontece com os outros verbos modais. Por exemplo, se você vai usar o verbo ter no presente, você tem que lembrar dessas duas possibilidades aqui, ó. Nós usamos nas terceiras pessoas do singular o has. Ele tem que, ela tem que, o cachorro tem que, né? Falando dessa ideia de obrigação, seja no passado ou no presente.
Aí nós vamos conjugar o verbo has. Para as outras pessoas fica have. No caso do passado, vai ficar had. Por que isso acontece? Justamente porque o verbo have em inglês tem as duas funções. Ele tanto é um verbo auxiliar, como ele também é um verbo principal. Na forma negativa, nós vamos precisar de um outro verbo auxiliar, que é o don't, tá? Ou o doesn't, se você está falando de presente. Tá? Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos para demonstrar esses diferentes sentidos. Obrigação externa. Né? O must, muitas vezes, é associado a uma obrigação a partir de uma ideia de responsabilidade. Você deve fazer algo. O have to, ele normalmente trata de obrigação, mas quando você tem um fator externo que influencia essa obrigação. Por exemplo, o caso das leis que eu citei anteriormente. He has to wear a uniform at work. É uma obrigação, ó. Ele tem que usar uniforme no trabalho. Existe uma política na empresa que o obriga a usar uniforme, tá? E isso se aplica não apenas a ele, mas aos outros funcionários também. Children have to go to school. As crianças têm que ir para a escola. Outra questão é uma obrigação, faz parte da LDB, das leis que regem o nosso país, que as crianças devem ir para a escola. Então, é uma obrigação externa. Como eu mencionei anteriormente, como o verbo have ele tem uma forma própria, tanto de verbo principal quanto de verbo auxiliar, para você construir as formas interrogativas e negativas, nós vamos usar os verbos auxiliares dos tempos verbais simples. Do e does se for presente, did se for passado e will se for futuro. No caso, outros exemplos de obrigação externa. Does she have to see the doctor? Né? Ela tem que ir ao médico. Né? Existe alguma doença, algum mal-estar que a obriga a fazer isso? Do you have to get up early? Você tem um compromisso amanhã que precisa que você tenha que acordar cedo. Então, representando essa ideia de obrigação influenciada por algo externo. No caso da necessidade, é a mesma ideia que eu passei para vocês com o must. Né? É algo necessário dentro de o desempenho de uma ação. Nós temos que chegar lá pelo menos uma hora antes. Nós precisamos chegar lá pelo menos uma hora antes. Ela tem que prestar mais atenção em sua saúde. Então, são necessidades e não necessariamente obrigações. E no caso do passado, como eu mencionei, como o verbo must não aceita passado, ele não tem flexão na hora de conjugá-lo, no passado nós vamos ter que usar o verbo ter no passado, tá? Então, vai ser had. Eu tive que trabalhar até às 10 horas para finalizar meu relatório. É uma obrigação que eu tive, mas essa obrigação estava no passado. Eles tiveram que pagar seu aluguel semana passada. Então, sempre que se falar de obrigação passada, nós usamos o verbo ter conjugado no passado. A diferença básica entre os dois, eu acho que vocês perceberam que no sentido eles são muito parecidos e eles expressam as mesmas ideias. Obrigação, necessidade, a questão de você enfatizar algo que seja necessário, a questão da obrigação ou da responsabilização. E a diferença básica dentro da língua inglesa seria, o must nós vamos usar para expressar algo, um forte ponto de vista a partir do falante, algo que ele precisa, algo que ele deve, enquanto que o have to tem essa imposição externa, uma regra ou algo que alguém impôs ao outro, como o caso, por exemplo, da empresa, tá bom? E agora, para demonstrar para vocês um exercício, esse tipo de exercício a gente sempre analisa o contexto em que o verbo está inserido. Então, por exemplo, Peter is late for the meeting. O Peter está atrasado para a reunião. He must be sick. Ele deve estar doente. Nesse contexto, esse verbo modal must, ele dá a ideia de quê? Que sentido que ele está representando? É um sentido de obrigação? Ele é obrigado a estar doente, por isso que ele não está na reunião ou não chegou para a reunião? É necessidade? É proibição ou é a dedução? Ele deve estar doente. Eu estou supondo, eu estou criando uma hipótese, portanto, é uma dedução. Pessoal, hoje nós falamos de verbos modais, considerando o verbo must e o verbo have to, sendo que os dois transmitem a ideia de dever ou ter que, para transmitir obrigação, necessidade ou dedução.
Até a próxima e bye bye!